17ª rodada do Brasileirão Série C e o K Futebol vem fazer aqueles palpites top aqui como de costume, né? Mas pra gente começar, se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nada, deixa aquele like que ajuda muito, assiste o vídeo até o final que vai me ajudar muito também, beleza? Agora sim, sem mais enrolação, bora lá para os confrontos, né? Primeiro jogo aqui, Ipiranga e Mirassol. Vamos ver a colocação desses dois gigantes da Série C. O Ipiranga é o 14º colocado nos últimos 5 jogos. Ele teve aí 3 derrotas e 2 empates. O Mirassol, como nós sabemos, é o líder. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 4 vitórias e 1 derrota. O Ipiranga joga em casa, né? Mas eu vou de Mirassol nesse confronto aqui. Eu vou de 2-1 para o Mirassol. Vai dar Mirassol, beleza? Manaus e Botafogo da Paraíba. O Manaus é o 13º na tabela. Nos últimos 5 jogos teve aí 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Botafogo, ele é o 5º colocado nos últimos 5 jogos, 3 empates e 2 vitórias. Quem joga em casa é o Manaus, o Botafogo vem bem melhor, né? É um jogo que pode dar empate ou o Botafogo arrastar, né? Então eu vou de Botafogo, então 1-0 no Botafogo aqui, 1-0 ou empate, com gol ambas partes, né? Vitória do Botafogo ou empate aqui de 1-1. Confiança e Altos do Piauí. Bora lá para saber aqui onde estão esses dois. O Confiança, ele é o 15º colocado nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Altos do Piauí é o 12º. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Lembrando que o Altos joga fora de casa e quando o Altos joga fora, geralmente ele perde. O Confiança, né? O Altos vem bem melhor. O Confiança perdeu o último jogo e o último jogo, o Altos ganhou. O Confiança, o Altos jogava em casa. Nesse confronto aqui, eu vou vitória do Confiança de 1-0 ou empate, beleza? Campinense e Paysandu. O Pai e o Campinense. O Campinense está na zona de rebaixamento. Ele é o 19º colocado nos últimos 5 jogos. Ele teve aí 4 derrotas e 1 vitória. 4 derrotas, meu amigo. O Paysandu, ele é o 2º colocado nos últimos 5 jogos, apesar de estar na 2ª colocação, mas nos últimos 5 jogos ele só teve uma vitóriazinha aí. O último jogo ele empatou. Antes do empate ele tinha perdido, né? Antes do empate. Ó, o último jogo ele empatou em casa e o penúltimo ele perdeu. Tem aí 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. O Paysandu. O Campinense luta para sair da zona de rebaixamento, então eu vou de Campinense. 1-0 para o Campinense nesse confronto aqui. Beleza? Bora lá. Botafogo de Ribeirão e Volta Redonda. Vamos ver se o Volta vai dar uma volta no Botafogo ou se o Fogo vai tocar fogo no Volta Redonda, né? Bora ver aqui a colocação desses dois gigantes da Série C. O Botafogo de São Paulo, ele é o 8º colocado nos últimos 5 jogos. Ele teve aí 2 derrotas e 5 vitórias. 2 derrotas e 3 vitórias. Lembrando que nos últimos 2 jogos dele, ele perdeu. Nos últimos 2 jogos o Botafogo perdeu, né? O jogo passado ele jogava fora, o anterior ele jogava em casa e agora em casa de novo. Então vamos lá. E o Volta Redonda, ele é o 4º colocado nos últimos 5 jogos. Os últimos 3 jogos do Volta Redonda ele ganhou. Ele teve aí 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, né? Quem joga em casa é o Botafogo. Eu vou de Botafogo, 1-0 para o Botafogo nesse confronto aqui. Beleza? Bora lá para os próximos confrontos.
Floresta e Brasil de Pelotas. O Floresta está na zona de rebaixamento, ele é o 17º colocado nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E o Brasil não fica atrás, ele é o 20º colocado, ele não fica atrás, ele fica atrás sim, lá embaixo. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Eu vou de... Os caras estão lutando para sair da zona de rebaixamento, né? O Floresta está mais fácil. O Floresta ganhando, ele vai a 19 pontos, pode sair. Eu vou de Floresta nesse confronto aqui. 2-1 para o Floresta. Vitória e ABC. O Vitória, ele é o 11º colocado nos últimos 5 jogos, 2 empates e 3 vitórias, né? O último jogo ele empatou, o penúltimo ele ganhou. E o ABC, ele é o 3º colocado nos últimos 5 jogos, 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, né? Bem melhor, né? Mas em relação à vitória, o Vitória vem bem melhor do que o ABC. Apesar do ABC estar na 3ª colocação, o Vitória nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. O ABC teve 3 empates e 1 derrota e 1 vitória, né? Eu vou de Vitória nesse confronto aqui. 2-0 para o Vitória. Figueirense e São José. O Figueira é o 6º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O São José é o 9º colocado nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Eu vou de Figueirense. 2-1 para o Figueira nesse confronto aqui. Beleza? Aparecidense, que pode aparecer, e Atlético Cearense, que pode cearençar por lá. Se liga. O Aparecidense, ele é o 7º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Atlético Cearense está na zona de rebaixamento, ele é o 18º colocado. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Quem joga em casa é o Aparecidense, que pode aparecer muito bem aí, né? O Aparecidense que no último jogo dele, nos últimos 2 jogos dele, ele ganhou, viu? No último jogo ele ganhou. Apareceu muito bem, ganhou. Eu vou de Aparecidense, 2-0 para o Aparecidense nesse confronto aqui. E para fechar aqui a 17ª rodada de palpites do CA Futebol da Série C, tem Remo e Ferroviário. O Remo pode remar e subir mais alguns degraus aí, ou o Ferroviário pode ferrar o Remo, em vez do Remo subir, quem sobe é o Ferroviário. Bora lá. O Remo joga em casa, o Remo é o 10º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E o Ferroviário, ele é o 16º colocado nos últimos 5 jogos, ele teve aí 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Eu vou de Remo. 2-0 para o Remo nesse confronto aqui. Beleza? Lembrando mais uma vez, meu amigo e minha amiga torcedora, se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição. Ativa as notificações para você não perder nada. Deixa aquele like que ajuda muito. E muito obrigado pela preferência, muito obrigado pela paciência. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo final de semana. E até o próximo vídeo. Tchau!